O Cimesp traz o curso Comunicação e Criatividade no Ambiente da Empresa. A TV Metropolitana conversou com a professora Rosana Borges Zacaria e ela traz mais detalhes agora. Bem, a comunicação e a criatividade, elas têm desde sempre uma comunicação, uma relação de interdependência. Você, ao criar algo, você precisa comunicar o que você criou. E uma comunicação criativa também é capaz de sanar e buscar soluções para os problemas cotidianos da empresa. Tanto uma quanto o outro está sendo muito falado e sempre perguntado. Por que não se trabalha a criatividade? Por que as pessoas não são criativas no ambiente da empresa? Nós trabalhamos muito a criatividade quando a criança, na primeira infância, ela tem manifestações artísticas, né? E mesmo na pré-escola, são estimuladas a recortes, colas, desenhos. Isso quando nós estamos falando de criança, né? Mas no ambiente de trabalho, pouco as empresas trabalham no investimento com a criatividade para as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos num momento histórico que requer disrupção, né? Como é que eu posso ser disruptiva? Como é que eu experimento? Como é que eu crio soluções para problemas atuais, simples, soluções corriqueiras que podem ajudar muito, ou uma solução mais complexa? É a partir da minha proposta, é a partir do meu jeito de lidar com o processo criativo. E o curso pretende um pouco, então, trabalhar esse processo criativo em intersecção com a comunicação. Bem, primeiro é apresentar o campo da comunicação e como é que ele interage com o processo criativo. Aprimorar, então, a comunicação e relacionar com a criatividade e aí apresentar mecanismos para reduzir as barreiras na comunicação e, portanto, potencializar o universo criativo do indivíduo. Isso, nós vamos refletir sobre as duas áreas, né? Não dá para separar totalmente, porque elas são interdependentes, né? E aí nós vamos refletir e fazer e conversar um pouquinho sobre o que influencia no cotidiano do indivíduo essas duas áreas. Sim, porque ele começa a ter liberdade de conhecer, né? Porque muito está ligado ao repertório do indivíduo. E além dessas questões que nós colocamos como objetivo, um dos objetivos é estimular a ampliação de um certo repertório. Eu só posso criar se eu sei que existe diversas outras bases para eu poder fazer as conexões, gerar novas sinapses e, portanto, construir algo novo. Eu digo novo não significa sofisticado, o novo também pode ser simples. Agora, a coragem para eu expor minhas ideias, ela se relaciona nas barreiras. Eu só consigo colocar para você um insight que eu tive ou uma construção que eu fiz de uma nova solução se eu tenho segurança também naquilo que eu estou propondo e tenho liberdade e consigo, porque muitas vezes a timidez, que é uma barreira muito forte na comunicação, ela inibe esse processo e eu não consigo colocar para você o jeito que eu pensei que poderia ser uma boa solução para o nosso fazer cotidiano na empresa. Na verdade, o campo de comunicação, ele é um campo híbrido, então ele é constituído por diversas áreas de conhecimento. Tem autores que dizem que a comunicação tem status de ciência, outros não têm esse status de ciência. Mas para nós trabalharmos uma comunicação numa determinada sociedade, nós temos que entender culturalmente como é que essa sociedade se estabelece. Então, ela dialoga com campos de conhecimento, com a sociologia, com a psicologia, com a filosofia. Então, tanto com as ciências humanas quanto com as ciências exatas e até biológicas, dá para fazer analogias nesse campo de comunicação. Então, na verdade, no primeiro instante, eu gosto de situar que lugar nós estamos falando da comunicação. E aí, desse lugar, eu começo a olhar para a criatividade e fazer, então, essa relação entre um e outro. Então, primeiro constitui-se o campo, depois nós vamos trabalhando as barreiras e concomitantemente, a criatividade vai aparecendo nesses momentos, né? Como eu disse no início, nós acabamos tanto com colaboradores, alunos, com familiares, exigindo sempre ações disruptivas, né? Você precisa criar algo novo. Como é que eu crio algo novo se eu não estou experimentando outras coisas? Eu só posso criar se eu experimentei e a partir dessa experiência eu construo algo novo. Então, o curso busca um pouquinho o que significa experimentar nesse âmbito.
O que significa? O que significa errar no âmbito da criatividade? Porque em ambientes que nós não podemos errar, nós construímos algo, ou nós temos que ter uma margenzinha de erro em cada lugar que nós atuamos para poder experimentar e criar. Os grandes inventores buscaram, a partir do erro, a construção do novo. É um curso rápido, dinâmico, porque são 2 encontros, né? E que busca, é lógico que quem gostaria de se aprofundar tanto numa temática quanto a outra, o próprio Cimesp tem oferecido cursos dessa natureza, né? Para aprofundar a comunicação interpessoal, a comunicação nesse ambiente da empresa, a comunicação assertiva, então várias modalidades. Mas a base que sustenta é a mesma, é o indivíduo e a sua capacidade e potência de ler a própria realidade. O curso acontecerá, né, como eu te falei, em 2 momentos, no dia 20 de maio e no dia 22 de maio, e acontece das 18 às 21 horas, no próprio Cimesp. Você acessa o link que vai estar aqui abaixo, né, e faz a inscrição diretamente com o Cimesp. Bom, a minha proposta é que nós passamos a maior parte das nossas vidas no ambiente de trabalho. E quando nós olhamos para a comunicação, para a nossa comunicação, e olhamos para a criatividade, nós podemos criar um ambiente melhor. Criando um ambiente melhor, isso vai ressoar, vai repercutir na própria vida, na própria sociedade e na saúde do indivíduo. Porque muitos dos motivos dos grandes estresses estão ligados também àquilo que nós falamos, pensamos, ouvimos e como é que a gente filtra tudo isso de uma maneira melhor.